Fala galera, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Minha amiga, a saudade bate, a gente volta, né? Depois dessa longa jornada, a prova no domingo, nós já estamos de volta aqui, feriadão, para a gente poder fazer aí a correção da nossa prova. Eu sou o professor Guilherme Augusto, sejam bem-vindos, como sempre é um prazer estar aqui. E coube a minha missão, né, de corrigir aí a parte complementar da sua prova aí de atividades, tá bom? Nós aqui dos pedagógicos, nós temos esse compromisso com você. Nós trilhamos essa jornada ao longo de todo esse processo de preparação. Fizemos ali o pós-prova, né, que a gente fala da parte da manhã. E à noite, tarde e noite, nós tivemos a prova de atividades. Então, a gente traz essa correção, né, aqui para vocês em relação à prova de atividades. Professor Fernando corrigiu ontem, né, a parte específica, 50 itens, e eu vou trazer a parte complementar. Então, são 30 itens para a gente resolver aqui juntos, na parte complementar da sua prova. Claro, né, pessoal? Aqui a gente vai colocar numa numeração de 1 a 30. Na sua prova, pode ser exatamente essa numeração ou pode ser uma numeração diferente. Fiquem tranquilos. Sempre temos as mesmas questões na prova, né? Até por um caráter de isonomia, para todo mundo concorrer com as mesmas questões. Mas os tipos de prova fazem com que a Quadrix altere a ordem, aí para evitar, né, para dificultar aí processos de fraude, de cola, nesse sentido, tá? Então o bloco, ele pode ser mudado de posição. A primeira parte da sua prova pode ser o bloco de conhecimentos gerais, complementares ou específicos. Então o bloco todo é alterado nessas posições. Mas a gente vai fazer a leitura da questão direitinho aqui junto com você, passar o gabarito e trazer, né, aí as nossas considerações sobre cada questão, tá bom? Lembrando, aqui ainda um gabarito extraoficial, a gente aguarda, né, o gabarito preliminar da Quadrix, a possível interposição de recursos e depois o gabarito oficial, esse de fato é o que nós vamos levar em consideração, né, o que vocês vão levar em consideração para a correção de vocês. Mas a gente já dá aqui alguns panoramas, né, para ajudar vocês, baixar um pouquinho a ansiedade, para que vocês possam, né, aí, enfim, corrigir essas questões, tá bom? E claro, para você que não fez a prova da Secretaria de Educação, é um ótimo exercício, né? Aqui a gente vai tratar de questões de diferentes conteúdos, legislação educacional, temas educacionais. Então também, para você que está em processo de preparação, né? Bahia, outros estados que estão aí em municípios com concursos abertos ou em vista, aqui são ótimos conteúdos, ótimas questões para você poder aprender, né? Então, por isso que a gente vai corrigir, trazendo o gabarito e fazendo considerações também para a sua aprendizagem, tá bom? Lembrando, pessoal, o seguinte, que quando a gente está trazendo essas correções, a gente não vai, assim, dar uma aula em cada item, né? Mas a gente vai explicar da melhor maneira possível, sinalizando o porquê do item estar certo ou o porquê do item estar errado. Tranquilo? Essa é a nossa missão de hoje. Neste feriadão, nós vamos trazer aqui a correção da parte de conhecimentos complementares da prova de atividade. Para não faltar nada. Ó, a gente corrigiu no próprio domingo a parte da manhã, a gente corrigiu a parte geral, a parte de conhecimentos complementares e fizemos ainda a parte específica de orientador educacional e também de educação física. Eu fiz aqui, a live está disponível aí, você que ainda não tenha eventualmente visto, tá? E nós vamos também corrigir toda a parte geral, parte complementar hoje comigo, e já foi corrigida a parte específica aí da parte de atividades, que foi a prova da tarde, né? Tarde e noite. Tranquilo? Então, Joscleide, sapeca aí conhecimentos complementares, vamos para a nossa primeira questão. Então, a gente teve um bloco inicial lá na parte de conhecimentos complementares que falava da LDB, né, pessoal? Da LDB, da nossa Lei de Diretriz e Bases, que a gente sempre comenta, a gente tem uma das grandes referências nacionais, se não for a referência nacional nessa disciplina, nesse conteúdo, que é o quê? Professor Carlinhos Costa, né? Então, vamos lá. À luz da Lei Federal número 9.394, deixa eu voltar, de 1996, que é a nossa LDB, julgue os itens referentes à organização da educação nacional. Pessoal, a gente viu que esse bloco de questões tratava ali das famosas incumbências, né?
que é um grupo de artigos que trata do 9, do 10, do 11, do 12 e do 13. O 9, as incumbências da União, ao 10, dos estados e também o DF, na mesma perspectiva, incumbências dos municípios, incumbência das escolas, né, das instituições de ensino, e incumbências dos docentes. Então, ele destacou principalmente o artigo 9º, que trata das incumbências da União. Então, vamos lá. Primeira questão diz assim: a União incumbe privativamente estabelecer diretrizes e procedimentos para identificação e cadastramento de alunos com altas habilidades. Pessoal, quando a gente observa lá, né, os incisos do artigo 9º, tem realmente essa incumbência da União, mas ela não é em caráter privativo, tá bom? Essa incumbência, essa responsabilidade vai estar em colaboração com os outros entes federativos, com os estados, DF, com os municípios, tá bom? Para poder identificar e para poder cadastrar alunos com altas habilidades. Coloca aqui na tela. Para que esse cadastramento que a gente comenta, né? Para que o governo possa fazer políticas públicas para impulsionar, para potencializar essas características de altas habilidades, superdotação dos estudantes aqui do nosso país, tá bom? Só que imagina, né? A União tem que fazer esse cadastramento, mas tem que ter uma colaboração de estados, DF, municípios, para ajudar na identificação desses estudantes, né? Afinal, a dimensão do nosso país ela é continental. Então, o erro da questão, privativamente, não é em colaboração, tá bom? Coloca aí na tela. O gabarito, então, eu escrevo aqui, né, Júlio? É isso mesmo. Gabarito, ele tá, vou colocar sempre aqui no cantinho, ó. Errado deve vir o gabarito dessa questão, tá? Bora para a questão de número 2. A União incumbe baixar normas gerais sobre graduação. Pessoal, também lá previsto no artigo 9º, também lá no artigo 9º que faz referência às competências, às incumbências, da União. Sim, a União tem aí essa responsabilidade de baixar normas gerais sobre a graduação e pós-graduação, tá bom? Aí você vai falar, professor, mas ele trouxe incompleto, graduação. Ele trouxe incompleto. Não, mas ele não disse somente da graduação, né, ou exclusivamente. É graduação também? Também. Então, o gabarito dessa questão certinho, não vai ter erro nenhum, tá bom? A questão de número 3 diz assim: a União incumbe autorizar e reconhecer cursos de instituições de educação superior, podendo essa atribuição ser delegada aos estados que mantiverem instituições de ensino superior. Gabarito certinho, pessoal. Vejam como ele foi enfático, né, em buscar incumbências aí da União. Então, várias questões só do artigo 9º, é um artigo que a gente sempre comentava, um bloco de artigos, né, que a gente sempre comentava, gente, não esquece os artigos de incumbência, não esquece os artigos de incumbência, né? Ele focou nas incumbências da União e sim, é uma das incumbências da União fazer aí essa autorização e reconhecimento, tá? Ali dos cursos de instituições de educação superior. Então, lembrando que em relação às instituições, elas são credenciadas, né? Recredenciadas. E os cursos são autorizados e reconhecidos. Mas é claro, estados que têm também instituições de ensino superior pode ter essa competência, né, ali, essa atribuição delegada a esses sistemas de ensino para fazer essa autorização e reconhecimento, tá bom? Então, coloca aí na tela, gabarito ele tá certinho, porque é sim admitida esta delegação, tá bom? Certinho, não tem erro nenhum. Bora para a questão 4. Agora, aos estados. Então, aqui a gente já vem para o artigo 10. Artigo 10, que trata das incumbências dos estados. E diz assim, ó, aos estados incumbe com exclusividade definir normas de oferta do ensino fundamental. Gente, a gente sabe, né, que em relação ao ensino fundamental, as formas de oferta é em colaboração com os municípios. Então, os estados com os municípios. Tá bom? Municípios. É só você lembrar, nós vamos ter escolas ali, por exemplo, de ensino fundamental estadual e municipal, lá nos nossos diferentes
lugares do nosso Brasil? Certamente. Então, aos estados incumbe com os municípios, né, definir as formas de oferta do ensino fundamental. Então, como ele disse, com exclusividade, o gabarito fica errado. Não foram questões difíceis essas questões de incumbência, né? Questões que ele trouxe ali bem tranquilas, tá? Mas, né, não deixa de ser um grupo de artigos complexo, porque são várias incumbências, né? Não é só uma ou duas de cada um desses entes federativos. É um rol aí na casa de 10 incumbências para cada. Então, tem que dar uma olhadinha. É um grupo de artigos importantes. Joga aí na tela. E vamos para a questão de número 5, que fecha esse bloco, que diz assim, ó: aos estados incumbe assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio aos que buscarem. Certinho. Também está lá no artigo 10º, que é as incumbências dos estados, tá bom? Então, vejam, tem que assegurar o fundamental, mas a prioridade é o ensino médio. Ou seja, quem oferta com prioridade lá o ensino fundamental? Os estados, os municípios, desculpa. No caso dos municípios, se ter alguma dificuldade, os estados precisam assegurar que há oferta do ensino fundamental. Mas a prioridade são ali as instituições de ensino médio, tá bom? Então joga aí na tela. Gabarito vai estar certinho. Aos estados incumbe assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Muito bem, joga na tela aqui. E claro, né? Muitas pessoas aí debateram sobre a pouca cobrança aí em relação à legislação nas questões de conhecimentos complementares, né? Nós não vimos aí questões relacionadas à LODF. Nesta prova aqui da tarde, né, de atividades, nós não tivemos questões sobre o ECA, coisas que a gente viu na prova da manhã, mas aqui não teve. Poucas questões relacionadas, por exemplo, a diretrizes curriculares, não tivemos questões relacionadas à resolução, ao regimento, né? Mas há no edital uma obrigatoriedade de cobrar todos os tópicos? A gente sabe que não. Então a Quadrix, ela não está, né, assim, cometendo nenhuma violação. O edital está lá, a gente sabe, né, que invariavelmente alguma coisa ficaria de fora. Claro que às vezes desaponta um pouco, no sentido de que poderia ser um pouco mais distribuído os itens, né? Mas o que nos deixa tranquilo é que todos vocês que estudaram aqui conosco, todos os itens que caíram na prova, certamente nós falamos sobre isso aqui ao longo das nossas aulas, de toda a prova. Isso deixa a gente bastante satisfeito, seguro, né? Porque realmente a gente falou de tudo. Aí cabe a banca fazer a sua parte. Ela não foi tão abrangente assim, então, claro, né, bate aquele desapontamento, você que estudou tanto algumas legislações que nem foram cobradas na prova, mas certamente aquilo que você estudou aqui conosco te habilitou a resolver ali as questões que estavam lá, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo bloco também de legislação, coloca aí na tela, ó. Com base na Lei Federal 13.146 de 2015, a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Conhecida aí popularmente, a gente fala nas aulas como LBI, é o Estatuto, né, da Pessoa com Deficiência. Vamos julgar os itens, tá bom? Então, você sabe que lá quando a gente falava do LBI, a gente tinha um grupo de artigos, né, que a gente sempre comentava a importância de você ter na ponta da língua. Por quê? Porque eram os artigos que estavam lá no seu edital e que você precisava saber, tá certo? E nós tivemos um bloco de 5 itens falando sobre a Lei Brasileira da Inclusão, tá bom? Então vamos para a questão de número 6, que vai mostrar assim, ó. A disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistida é exigida de instituições privadas e públicas em todos os níveis. Pessoal, lá no artigo 30, existe realmente esta obrigatoriedade, o gabarito vai estar certinho, coloca aqui na tela, ó. Só você pensar, poxa, quer dizer então que nas escolas privadas não precisa ter recursos de acessibilidade? Claro que tem. Recursos de acessibilidade, recursos de tecnologia assistida, é exigido em instituições públicas e privadas para atender as necessidades das pessoas com deficiência, tá bom? Então tá lá previsto no artigo 30 do Estatuto, o gabarito tá certinho. Joga na tela. A próxima questão diz o seguinte: é dever do poder público
assegurar a oferta de educação bilíngue em Libras e na modalidade escrita em língua portuguesa em todas as escolas, em todos os níveis. É dever do poder público assegurar a oferta de educação bilíngue em Libras na modalidade escrita em todas as escolas. Pessoal, a gente sempre fala sobre isso aqui, ó. Não é em todas as escolas, são nas escolas públicas, tá bom? São nas escolas públicas e não em todas. Todas existem escolas públicas e privadas. Então ele não poderá falar que esse item está correto. Por quê? Porque se ele coloca em todas as escolas, ele está falando aí na possibilidade de envolver também escolas privadas. E aí a gente sabe que o item ele fica errado dessa forma, tá bom? Então o gabarito aqui, ó, desta questão deve vir como errada aí para nós, tá bom? Então, de novo, ó, é dever do poder público assegurar a oferta de educação bilíngue em Libras na modalidade escrita em língua portuguesa em todas as escolas? Não, somente nas escolas públicas. Somente nas escolas públicas, tá bom? Agora vejam, né? Se a Quadrix quiser dar uma forçadinha e dizer, não, subentende-se que estava falando em todas as escolas públicas, porque está falando do poder público em todas as escolas públicas. Não. Todas as escolas, nós temos escolas públicas e privadas. E a gente sabe que é apenas nas escolas públicas. Tranquilo? Então o gabarito deve vir errado. Fazer um gabarito diferente seria forçar um pouquinho demais o entendimento, tá? Extrapolar. Então, coloque aí na tela, questão de número 7, errado. Questão de número 8. Cabe ao poder público garantir a educação profissional e tecnológica às pessoas com deficiência. Sim, tem de ter acesso a essa modalidade educacional. A EPT, né? Educação Profissional Tecnológica. Em detrimento dos demais indivíduos, assegurando a menor distinção possível de oportunidades e condições? Meus amigos e minhas amigas, de jeito nenhum, né? Em detrimento, não. Quer dizer, então, que a gente vai garantir ali o acesso das pessoas com deficiência à educação profissional, mas não vai garantir às outras pessoas? Não, são a todos, né? Então, não é em detrimento, não. Gabarito errado, questão tranquila essa daí, né? Questão de número 9. Garantir à pessoa com deficiência a proteção contra toda forma de violência é dever não apenas do Estado, mas também da família, da comunidade escolar e de toda a sua sociedade. Aqui, pessoal, trouxe artigo 27 purinho para você da nossa LBI. O gabarito vai estar certinho, sem erro nenhum, tá bom? Então, ó, proteger contra toda forma de violência, discriminação, é dever do Estado, é dever da família, é dever da comunidade escolar e da sociedade como um todo. Não podemos, né, admitir aí violência, discriminação às pessoas com deficiência. Isso está no estatuto, todo mundo tem que seguir, tá bom? Joga aí, questão de número 10. Nos processos seletivos para ingresso e permanência em instituições de ensino superior, deverá ser garantida à pessoa com deficiência a dilação do tempo para a realização de exame, independentemente de prévia solicitação ou comprovação de necessidade. Galera, aqui o item fica errado, tá? Porque nós vimos lá, né, nos artigos referências da LBI, que essa dilação do tempo, né, envolve aí, aqui veio digitado errado, tá, pessoal? Aqui é dilação, tá? Dilação do tempo. Esse aumento, essa ampliação do tempo, ela é mediante prévia solicitação e não independentemente. Como que isso funciona na prática? A pessoa com deficiência tem este direito, só que ela precisa solicitar. Fazendo essa solicitação, aí sim ele tem acesso à dilação de tempo, tá bom? Joga na tela aí pra gente. Então, questão de número 10, ela fica erradíssima aí pra nós, tá? Erradíssima aí pra nós. Bora pra questão de número 11. Eita, que o professor William deve ter ficado feliz com esse bloquinho aqui. Coloca aqui na tela. O cabra tem a escadinha do PNE tatuada, né? Veio um bloquinho inteiro de PNE. 5 questões, assim, tranquilas, né? Acho que o William também corrobora aí dessa opinião. Não foram questões difíceis, ele não foi na profundidade ali das metas, né? Ali dos números de referência.
Então ele foi questões bem tranquilas assim de PNE. Quem estuda aqui com os pedagógicos do PNE não teve dificuldade para fazer essas questões, tá? Então coloca aí na tela. Questão de número 11, um peguinha assim, né? Ele quis dar uma pegadinha aí para você, mas você tá bem atento. Porque diz o seguinte, nosso Plano Nacional de Educação, né? Diz assim, é diretriz do plano a redução do analfabetismo. Gente, a gente tem as diretrizes, mas não é a redução, né, pessoal? É a erradicação, tá bom? É a erradicação. Então, a questão deve vir errada. Aí você coloca para mim, professor, mas reduzir e erradicar não é a mesma coisa? Não, tá bom? Até porque a gente tem uma referência em uma meta na redução do analfabetismo funcional. Mas ele teria que ser expresso. Quando a gente fala em analfabetismo como um todo, é erradicar mesmo, acabar. Erradicar é acabar completamente. Reduzir, se eu tenho 10 e reduzo para 9, eu já estou reduzindo. Agora 10, eu quero erradicar, tem que ficar 0, tá bom? Essa é a ideia. Então não são palavras semelhantes, bem parecidas, né? Poderia confundir, mas o item deve vir errado, tá bom? Coloca aí na tela, questão 11, errado. 12. As metas previstas no PNE extrapolam seu prazo de vigência, na medida em que constituem objetivos de longo prazo. Pessoal, as metas, o plano ele é muito taxativo em relação a isso. As metas, elas podem extrapolar o prazo de vigência. A gente sabe que o PNL é de 2014 e está quase acabando, né? 2024. Essas metas devem ser cumpridas dentro do prazo. Dentro do prazo, né? E não extrapolar o prazo de vigência. Por isso, o gabarito deve vir dessa questão errada. Aí você vai falar, professor, mas a gente tem muita meta que não foi cumprida. O que vai acontecer? O prazo vai acabar. Bom, de fato não acontece muita coisa. Mas para a prova, em termos da lei, a meta tem que ser cumprida dentro do prazo, né? Por isso é um plano com metas a serem cumpridas no curto, médio, longo prazo dentro do plano, tá bom? Coloca aí na tela 12, então, errada. Vamos para a questão de número 13. Os estados, o DF e os municípios elaborarão seus próprios planos de educação, observando as diretrizes do PNE. Certinho, né, pessoal? Certinho. Inclusive, isso está lá previsto explicitamente. Tem que realizar. O DF nós temos o próprio plano distrital de educação. Então, o Distrito Federal, os municípios, os estados, têm de elaborar os seus próprios planos. Tranquilo? Então, coloca aí na tela. Lógico que vai seguir aquilo que está previsto nas diretrizes do PNE. Bem tranquilo, não foi? As questõezinhas de PNE. E a questão de número 14 diz assim, o Sistema Nacional de Avaliação Básica, embora opere em regime de colaboração entre entes, é coordenado pela União. Gente, esse embora que ele coloca aqui, né? Cadê? Ó? Esse embora, às vezes dá assim, né? Um desconfortinho quando a gente lê, mas é isso mesmo. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, ele opera em regime de colaboração, mas existe, né, a figura da União coordenando essas ações. Então, estados, DF, municípios, União, colaboram dentro desse sistema nacional. Mas quem coordena tudo isso? A União, tá bom? Então o item está corretíssimo, sem erro nenhum, tá bom? 14, coloca aí na tela, certinho. Questão de número 15. O plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A LDO, conhecida como LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é conhecida como LOA, a LOA, serão norteados pelo PNE e visarão a consecução dos seus objetivos e suas metas. Pessoal, é só dar uma lidinha no artigo 10 do nosso plano. O gabarito vai ser certinho, ele não tem erro nenhum. Sabe por quê? Ora, gente, todos esses planos, plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária anual, trata de dinheiro, de verba, né? E nós temos metas a serem cumpridas. Para cumprir tem que ter orçamento. Então tem que haver essa articulação entre o que vai ser previsto no orçamento para a consecução, né? Para a realização ali, para chegar ao alcance dessas metas. Não pode desconsiderar aquilo que está no plano, tá bom? Porque senão como é que vai ser feita ali, né?
todas as metas que estavam previstas, tá bom? Então joga aí na tela, questão de número 15, ela tá certinha. Aqui talvez a questãozinha mais dificilzinha, né? Aqui desse nosso bloco sobre o PNE, tá bom? Então, joga na tela comigo. Essa primeira metade de 30 itens, ele trouxe legislação educacional. A Quatrix optou, então, por atender a LDB, a LBI e o PNE, tá bom? As outras 15 questões são temas educacionais, ele tratou de processo de ensino-aprendizagem, de avaliação, de didática, de relação professor-aluno. Então, nós vamos resolver essas últimas 15 questões. Também não foram questões assim complexas. Talvez uma questãozinha, ela, né, possa ficar ali com uma possibilidade de dúvida em relação ao gabarito oficial, mas a gente vai pontuar aqui para você, tá joia? Coloque aí na tela, então, vamos para a questão de número 16. Então vem um texto, né, que fala assim: veja o educador, antes de mais nada, como um ser humano, e como tal, podendo ser sujeito ou objeto da história. Então, ó, sujeito da história, objeto da história. Como objeto, ele sofre a ação do tempo e dos movimentos sociais, sem assumir a consequência e o papel de interferidor nesse processo. Então, ele recebe influências, né? Como objeto, ele é influenciado pelos movimentos sociais. Sim ou não? Claro, com certeza. Não toma para si, em sua prática, a forma de ser o autor da história. Aqui, certamente, não desempenha um papel de educador na sua autenticidade, como a entendo. Como sujeito da história, compreendo o educador como ser humano que constrói pedra sobre pedra o projeto histórico de desenvolvimento de um povo, ou seja, sujeito com intencionalidade, aquele que influencia, né, e não influenciado, tá bom? Um ser junto com outros, conscientemente engajado no fazer a história. Então, um texto aí, né, de Vera Kandal, e que foi referência para as nossas próximas questões. Muito bem. Considerando a temática do texto acima e os aspectos a ela relacionados, vamos julgar os itens. Diz assim: na perspectiva da multidimensionalidade, o que é isso, multidimensionalidade? Várias dimensões. Várias dimensões, né? Ou seja, num sentido global, tá? Do processo de ensino-aprendizagem. A ação didática alcança diferentes dimensões: humana, cultural, técnica, política, as quais não se articulam entre si, mas mantêm suas respectivas características quando presentes na prática pedagógica. Pessoal, esse item deve vir errado quando ele diz assim, ó, não se articulam entre si. Errado, né? Essas dimensões humana, política, elas vão se articular entre si? Com certeza, né? Há uma articulação. Então, o gabarito dessa questão, ela deve vir errada. Quando a gente fala de processo de ensino-aprendizagem, a gente tem uma dimensão humana, uma dimensão política, mas que elas devem ser articuladas, não desarticuladas, né, ali, dissociadas, tá bom? Então, o item deve vir errado. Coloca aí, questão de número 17. O projeto histórico do desenvolvimento do povo, do qual o professor deve se perceber como ator e autor, se traduz em sua ação pedagógica, e essa não pode ser entendida e praticada de forma neutra. Ah, meu amigo, essa aqui é entregada aí, né, para nós aqui, alunos dos pedagógicos. Se há uma das coisas que a gente mais fala, todos nós professores, né, todos nós aqui da carreira de conhecimentos pedagógicos que temos aqui nos pedagógicos, a gente sempre fala que não há neutralidade na educação, não há neutralidade no processo de ensino-aprendizagem, não há neutralidade na didática, na avaliação, no currículo. Há sempre um caráter de intencionalidade, tá bom? Não há neutralidade. Então, por isso, coloca aí na tela. Quando ele diz não pode ser entendida e praticada de forma neutra, o item fica certinho. Por quê? Porque tem de haver uma intencionalidade. Uma intencionalidade, tá bom? Muito bem, vamos para a questão de número 18. O engajamento do professor em um projeto de construção histórica exige uma formação didático-pedagógica focada em métodos, técnicas e ferramentas de ensino, pois esses mecanismos garantem a aprendizagem dos estudantes. Pessoal, questãozinha aqui
errada, né, para nós. Por quê? Vejam só, quando a gente fala em relação à formação didático-pedagógica, né, numa construção histórica, atual, contemporânea, a gente não tem, né, ali apenas o foco em métodos, técnicas e ferramentas. Há toda uma dimensão, né? Então veja, ó, o engajamento do professor em um projeto de construção histórica, a formação do professor didático-pedagógica tem que envolver aspectos que sejam teórico-científicos, nas próprias palavras de Libani, e técnico-práticos. Teóricos, científicos e técnico-práticos. Claro, né, que métodos, técnicas e ferramentas são importantes, mas foco e garantia na aprendizagem dos estudantes, não, a gente precisa de outros elementos, né? Então o item ele vai estar errado, tá bom? Ele vai estar errado. Tranquilo? Muito bem. Afinal de contas, né, o processo de ensino-aprendizagem, a formação do professor para uma didática na perspectiva histórico-cultural, não é apenas métodos, técnicas e ferramentas, mas também aspectos da teoria, né, na correlação com outras ciências, com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia. Por isso que a gente estuda sobre isso na nossa formação, né? Então não dá para pensar que é todo um repertório apenas metodológico em métodos e técnicas, tá? Apesar de ser importante. Coloca na tela, questão de número 19. Assim como o projeto pedagógico da escola, aqui faltou o Lzinho, da escola, deve ser construído coletivamente para configurar-se como uma proposta educativa que visa ao desenvolvimento humano, também a formação permanente do professor deve ocorrer em um coletivo. Galera, essa questão aqui é que vai receber o nosso gabarito, o nosso asterisco, tá? Lembra que no iniciozinho da live eu falei que tinha essa e mais uma outra questão, são duas questões pontuais que a gente, né, tem que entender o que a Quadrix quis de fato dizer em relação a isso. Quando ela coloca que a formação do professor deve acontecer de forma coletiva, em um coletivo, ela é muito restritiva, né? Em uma obrigatoriedade de ser processos em um coletivo. E a gente sabe que há a possibilidade do professor desenvolver processos de formação de uma forma mais individualizada, nessa formação permanente dele, tá bom? Permanente, continuada, constante, né? Que é importante. Agora, ela dá a expressão de deve ocorrer em um coletivo, né? Então, talvez essa expressão mais metafórica, ele pode estar dizendo assim, olha, mesmo com práticas individualizadas, a formação envolve outros mecanismos dentro de uma coletividade de formação. Então, talvez aqui a Quadrix possa realmente ter um entendimento desse item como correto, mas a gente dá esse item como errado, fazendo essa ressalva, né? Porque a gente está no gabarito preliminar, mas há essa possibilidade de fazer este entendimento. Que a gente, né, aqui em debate entre os nossos professores, a gente acredita o item errado, né, mas eventualmente pode aparecer como certo. Então coloca aí na tela, ó. Então quando ele diz, assim como um projeto pedagógico da escola deve ser construído coletivamente, até aqui tranquilo, né? O projeto pedagógico, esse sim, deve ser construído coletivamente? Deve, esse deve. O nosso tão falado PPP. Porque ele é uma proposta educativa que visa o desenvolvimento dos nossos estudantes, dos seres humanos. Aí ele fala, também a formação permanente dos professores deve ocorrer em um coletivo, tá bom? Então, como a gente sabe, né, que podemos ter processos de formação continuada, permanente dos professores de forma individual, né? A gente vai dar esse item como errado, mas fazendo essa ressalva no que ele quer dizer esse em um coletivo, tá? Em um coletivo. Em um processo de coletividade, de forma coletiva, né? Isso pode trazer aí um pouquinho de margem. Então, seria uma questão que a gente teria que ficar atento com o gabarito que ela vai trazer e até, inclusive, as possibilidades de futuros recursos, tá bom? Muito bem. Questão 19. Bora para a questão 20, fechar esse bloco que diz assim, para manter-se permanentemente engajado com um autêntico educador,
O professor deve criar modos críticos de desenvolvimento de sua prática, avaliando sua própria ação didática em relação ao projeto político-pedagógico que a escola construiu. Para tanto, sua formação inicial é suficiente, sendo dispensável seu envolvimento de processo de formação permanente. Gente, de novo, né? Um item que fala sobre o processo de formação inicial e continuada. É suficiente o processo de formação inicial? Não. É dispensável a formação continuada? De jeito nenhum. Esse daqui, sem dúvida nenhuma, o gabarito deve vir como errado, tá? A formação do professor ela é contínua, por isso que cai, né, no nosso edital a formação continuada. Então, tem de ter processos continuados de formação. Não é suficiente a nossa formação. E a gente sabe disso, vê isso na prática, né? Nossa graduação ali não é suficiente para tantas coisas que acontecem dentro da dinâmica escolar. Então, a gente tem que ficar constantemente, permanentemente, formando-se de forma continuada, tá bom? Então, coloca aí a questão de número 20, ela fica errada. Bloquinho sobre didática, formação continuada, né? A gente teve aí também sendo cobrado. Agora, 3 itens que vão falar sobre a relação professor-aluno e ao compromisso social e ético do professor. Vamos julgar, então, esses itens que seguem. Primeiro item diz assim, questão de número 21. O processo de interação humana tem uma função educativa. O processo de interação humana tem uma função educativa, sim ou não? Sim. Uma vez que, na relação com o outro, os indivíduos ensinam e aprendem. Com certeza, né? Ensinam e aprendem. Em uma abordagem afetiva, o valor pedagógico da relação professor-alunos se constitui pelo diálogo, pela escuta atenta, pela apresentação de feedback, né? O que é feedback? É um retorno, uma devolutiva, uma resposta. E pela relação de confiança mútua que não anula a autoridade do professor. Gente, isso aqui a gente fala muito quando fala na relação professor-aluno. O item tá certo, né? Vejam, a gente tem que desenvolver uma relação afetiva. A gente vai buscar lá nas bases psicológicas do desenvolvimento, a importância da afetividade, o processo de relação professor-aluno na educação tem que ser afetuoso. Mas vejam só, diálogo é importante, feedback é importante, escuta atenta é importante, confiança é importante. E isso anula a autoridade do professor? De jeito nenhum, pessoal, tá? A gente não está falando de autoritarismo, a gente está falando de processo de autoridade. O professor ele tem processo de autoridade na sua relação com o aluno, mas ainda assim ele vai desenvolver ali processos de relação em um patamar de afetividade, com diálogo, com feedback, com confiança. Então coloca aí na tela. Quando ele fala assim, não anula, né? A autoridade. Cuidado que isso aqui é diferente de autoritarismo, tá? Autoritarismo. Então gabarito certinho. 22. Na ação educativa, a afetividade é um fenômeno humano que exclui a dimensão cognitiva do processo de ensino-aprendizagem. Bem de boa essa aqui, né, pessoal? Erradíssimo. Claro que não exclui. Na ação educativa, nós vamos ter processos afetivos, cognitivos, culturais, tudo dentro da multidimensionalidade da ação educativa, porque a ação educativa ela é multidimensional, onde esses processos se relacionam e não são excludentes, né? Então, jamais exclui a dimensão cognitiva. Erradíssimo aí, questão 22. Questão 23. A dimensão ética... Opa, voltou aqui, calma lá. A dimensão ética da prática pedagógica docente relaciona-se com a finalidade do trabalho educativo, tendo como referência a promoção da dignidade humana e o alcance dos objetivos estabelecidos no projeto político-pedagógico que orienta a sua prática. Importância, né, da ética do professor, a dimensão ética dessa prática pedagógica. E aí, pessoal, ó, essa questão é que também vai merecer o nosso asterisco em relação ao possível gabarito da Quadrix, porque esse finalzinho, ó, desse modo, a dimensão ética não pode ser confundida com o código de ética que tem caráter normativo. Então, vejam só, dimensão ética envolve toda uma concepção da prática docente. O código de ética é uma norma
escrita em um código que deve ser seguido, tem um caráter normativo, tá bom? Então, o que ele quer dizer em relação a essa palavra confundida? Por isso que deixa a gente aí um pouco aberto a possibilidades de diferentes gabaritos, certo ou errado. Porque não pode ser confundida? Não. A dimensão ética é toda uma concepção de ética na prática docente. E não se confunde com o código de ética, que é uma questão norma. São coisas diferentes. Se ele usar essa expressão de confundir-se em sentido de ser questões diferentes, são diferentes. Agora, há uma relação? Há uma relação. A prática ética, a dimensão ética da prática docente vai ter certa relação com aquilo que está estabelecido em código de ética, tá bom? Por isso, nossa questão fica um pouco aberta nesse sentido. Por isso que a gente colocou também um asteriscozinho aqui. Nós aqui da equipe, né, a gente acha que o item deve vir como correto, porque são coisas diferentes, distintas, então não deve se confundir. Agora, se essa confusão que ele diz, confundida, estabelece possibilidade de relação, ele pode dar como errado. Por quê? Porque há uma certa relação entre esses dois processos, tá bom? Então, coloque aí na tela. Não pode ser confundida? Não. Código de ética é uma coisa, dimensão ética é outra coisa. Agora, se ele disser assim, há uma relação, se ele quiser dar esse entendimento, né, dessa palavra aqui, ó, há uma certa relação, aí poderia vir como errado, porque de fato é. Vejam, dimensão ética e código de ética, tá? São coisas diferentes. Então, gabarito certinho. Muito bem. Questão 24 vai falar sobre os componentes do processo de ensino-aprendizagem e dos aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa. Segundo as tendências pedagógicas, vamos julgar os itens. Questão 24 diz assim, ó, no contexto pedagógico, a formulação de um objetivo, que é o propósito que se busca alcançar quando se realiza uma ação, permite que o professor oriente a prática pedagógica. Contudo, a definição do objetivo não impacta o processo de aprendizagem dos estudantes. Meus amigos e minhas amigas, né? Questão super errada. A gente sempre fala dos elementos do processo de ensino-aprendizagem, objetivos, conteúdos, métodos e avaliação. E a gente não posiciona aqui os objetivos aqui no vértice superior à toa. Por quê? Porque ele influencia todos os demais elementos do processo. Então, quando ele fala que os objetivos não impactam, erradíssimo, né? Claro que impacta o processo de ensino-aprendizagem. Por isso que essa definição de objetivos é uma intencionalidade do professor. Porque ele tem que saber o que de fato vai impactar na aprendizagem dos alunos, tá? Então, o gabarito deve vir errado. A questão 25, em uma concepção de educação tecnicista, a definição dos objetivos, seja da educação, seja do processo de ensino-aprendizagem, é relevante, porque o foco está no próprio planejamento, que deve garantir a produtividade e eficiência como resultados do processo educativo. Então vejam, pessoal, sempre quando a gente aborda, né, ali a perspectiva tecnicista da educação, quando a gente vai junto com as tendências, a gente faz essa análise de entender a educação como um processo de busca de resultados do produto. A tendência tecnicista se caracterizou por um modelo de educação muito próximo ao modelo de educação de fábrica, onde os estudantes eram modelados, né? São modelados ali os seus comportamentos, os seus processos de ensino-aprendizagem para atender demandas específicas muito relacionadas, a, por exemplo, ao mercado de trabalho, às exigências da sociedade, por exemplo, capitalista. Então, a gente sempre fala nesse modelo de educação tecnicista, onde o foco está ali no ensino, está naquela burocratização do ensino, nos processos que envolvem, como uma fábrica mesmo, né, que tem ali os seus processos de desenvolvimento do seu produto. Então, coloca aí na tela, ó, quando ele diz assim, seja a definição dos objetivos, seja da educação, seja do processo de ensino-aprendizagem é relevante porque o foco está no próprio planejamento. O foco está no próprio planejamento, tá? Que deve garantir o quê? Produtividade e eficiência como resultado. Então, tecnicista, né? É isso, não tem espaço muito para reflexão, para criticidade, para análise do sujeito histórico, cultural, não. É produtividade, eficiência, certinho, questão 25. Beleza?
E para a gente fechar, meus amigos, coloca aqui na tela, a gente vai ter um bloquinho final aqui com questões relacionadas à avaliação. Então foi assim que a Quadrix optou por distribuir na prova de atividade esses conhecimentos complementares. Então ficou nítido, né, as suas preferências aí. A gente teve muita coisa que não foi cobrado. São críticas que a gente geralmente faz, né, em relação a um edital às vezes muito inchado, que faz com que o estudante estude muitas coisas que às vezes nem aparecem. Então de legislação ele cobrou LDB, cobrou LBI, cobrou PNE. De temas educacionais, a gente pôde ver um pouquinho de didática, de relação professor-aluno, processo de ensino-aprendizagem, um pouco de tendências e agora as questões relacionadas à avaliação, tá bom? Então coloca aí na tela e vamos falar da questão de número 26 em diante. Se a gente pensasse no professor como uma torneira que, aberta, jorrasse conhecimentos e pensasse no aluno como um copo que, colocado sob a torneira, ficasse cheio de conhecimento, a coisa seria fácil, porque era só ficar despejando e o aluno ia ficar ali cheio de conhecimento, né? Bastaria o professor falar, o aluno ouvir, tomar notas, ler anotações em casa e pronto, o ensino teria sido realizado e a aprendizagem teria sido efetiva, feita, né? Mas não é assim, a gente sabe, né? A aprendizagem somente se realiza caso o aluno seja um sujeito investigador, participando do processo que engloba o sujeito professor. Então, é a participação ativa do aluno, né? Deixa eu escrever aqui de novo. A participação ativa do aluno. Muito bem, é isso que ele está destacando. Nesse processo aqui de entender o professor como uma torneira e o aluno como um copo, a gente tem um ideal muito tradicional de ensino, né? Como os estudantes como tábulas rasas e o professor como centro do processo que garante as verdades absolutas de aprendizagem. E quando a gente fala numa aprendizagem ativa, a gente tem um caráter mais progressista de educação, né? Beleza? Vamos aos itens. Tendo o texto acima como referência, julga os itens. 26 diz: o texto aborda uma concepção pedagógica em que a pergunta e a dúvida devem ser valorizadas. Sim ou não? Sim. Investigação, né? Dúvida, sujeito ativo, sendo a avaliação somativa, coerente com o processo orientado para tal ação. Somativa não, né, meu povo? Bem tranquila essa questão. Formativa é o processo. Então, o gabarito da nossa questão de número 26 deve vir errado. Porque a gente sabe que as características da avaliação somativa é de classificar, é meritocrática, é olhar os aspectos quantitativos. E se eu quero um processo de investigação, de participação ativa do estudante, eu tenho que ter uma avaliação formativa, porque é uma avaliação inclusiva que avalia para as aprendizagens, tá bom? Então, coloque aí a questão de número 26, está errada. 27, sobre uma concepção de educação em que a investigação orienta a aprendizagem, a prática pedagógica deve fomentar a dúvida como elemento mediador do ensino e da aprendizagem, assim como a relação dos sujeitos com os conteúdos. Certinho, né? Importante de fomentar a dúvida. Essa dúvida é o quê? É o questionamento do aluno. Questionamento. Então não é como aquela metáfora que o texto trouxe de uma torneira e um copo, que o aluno só recebendo passivamente. Não, o aluno põe em dúvida, questiona, participa, reflete, critica. Essa é a ideia de uma educação progressista, contemporânea, que nós queremos nas nossas escolas. Então coloca aí na tela. Tem de fomentar a dúvida? Sim. Esse fomentar a dúvida é no sentido de fomentar o quê? A própria participação do aluno. Participação do aluno. Tá bom? Então, gabarito certinho. 28. Segundo a concepção tradicional de educação, o papel pedagógico de mediação da aprendizagem é condizente com a adoção de uma metodologia de ensino com pesquisa e que aprender não acontece por meio da transmissão de um conhecimento pronto, mas por processos cognitivos que conduzem à experimentação, à produção e à apropriação do conhecimento, de modo que o aprender aconteça enquanto se pesquisa. Galerinha, se ele tivesse colocado aqui uma perspectiva progressista de educação, ou uma perspectiva crítica, cultural de educação, histórico-crítica, aí o item ficaria correto, porque ele trouxe toda uma reflexão da segunda parte ali do texto. Mas ele disse que a concepção tradicional é assim? Não, né?
A concepção tradicional é a torneira e o copo, que ele faz alusão na primeira parte do texto. Então, erradíssimo, tá bom? Quando ele diz aqui, ó, é que aprender não acontece por meio da transmissão de conhecimento. A concepção tradicional pensa exatamente isso. A aprendizagem como uma transmissão de conhecimento do professor para o aluno. Errado, né? As nossas duas últimas, 29. A educação é um fenômeno social que se relaciona com a formação dos indivíduos de uma sociedade. Sendo assim, a educação escolar deve estar a serviço da emancipação dos sujeitos. Ah, meu amigo, então a gente vai buscar aí, né, 3 autores para a gente ficar aqui apenas em 3. Paulo Freire, Saviani e Libânio, certamente, assinariam embaixo, em uma perspectiva, né, de autores progressistas da nossa educação, progressistas. Por quê? Porque a educação é um fenômeno social, sim, que se relaciona com a formação dos indivíduos dentro de uma sociedade, com certeza. E tem de estar a serviço da emancipação desses sujeitos, certíssimo. É o que queremos, é o que buscamos, né? E a questão de número 30, no texto são abordadas 2 tendências. Uma relacionada ao modelo liberal, sim ou não? Sim, principalmente ao modelo tradicional de educação, que está lá, conforme Libânio, no grupo das liberais. E outra relacionada ao modelo progressista de educação. Certíssimo, ela faz esse contraste mesmo. O item está corretíssimo. Inclusive, quando a gente estava lendo, a gente pontuou essas características. Belezinha, meus amigos? Lembrando, aqui, né, uma correção extraoficial. O gabarito vai aí trazer realmente o caráter oficial. Mas a gente trouxe para vocês esse nosso compromisso de ajudá-los a baixar um pouquinho essa ansiedade, entender também um pouco a questão, porque tudo é processo de aprendizagem. Se você eventualmente possa ter errado alguma questão, a partir daqui você já tem um olhar, né, de aprendizagem nesse sentido. A gente faz ressalva aqueles 2 itens, né, que a gente precisa entender o que a banca quis dizer com aquelas expressões, e aí isso fica um pouco mais em aberto. Mas a gente traz para você esse nosso gabarito extraoficial da parte complementar, então, da prova de atividades. Desejando que você tenha sucesso quando o gabarito extraoficial, quando o gabarito preliminar oficial sair, a gente, claro, né, vai aqui estar junto com vocês, porque a gente fica até o final. Então, se for necessário a interposição de recursos, sugestões, a gente vai estar juntos, de olhos bem atentos, até o gabarito final, né? E aí as sequências dos trâmites, para logo, logo você se tornar aí um professor efetivo, tá bom? Espero que você tenha ido bem, espero que você tenha tido um bom feriado e um restinho de feriado também bom para você e que a gente se encontre em outras oportunidades. A gente vai estar junto, logo, logo a gente tem aí novos encontros, tá bom? Um abraço para todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau.